Oi, pessoal, todos tranquilos, todos bem? Meu nome é Sandro Costa e agora vamos dar continuidade ao exemplo 1 que eu comecei no vídeo passado. Bom, vamos fazer uma revisão do problema, né? Eu tenho uma caixa de base quadrada, então uma caixinha, onde essa base aqui é um quadrado e ela não tem tampa. Então, se a base é quadrada, se esse lado é x, aqui também é x, e essa altura nós chamamos de y, né? Quais foram os dados do problema? O volume é 500 centímetros cúbicos, e aí, usando a fórmula do volume, eu cheguei nessa fórmula, que o y é 500 sobre x quadrado, isso aqui já é a fórmula do vídeo anterior, e chegamos na fórmula da função área, e o meu problema eu quero calcular a menor quantidade de papel possível para poder confeccionar essa caixa. Então, eu quero que a área seja mínima. Então, nós teremos aqui calcular o mínimo do valor dessa área. Bom, vamos relembrar a teoria que eu já dei aqui em sala, aqui nesse canal. Pontos críticos são pontos onde a primeira derivada é zero. Isso aqui são pontos críticos. E os pontos críticos podem ser pontos de máximo, de mínimo ou de inflexão horizontal. Então, se eu estou querendo saber o mínimo de uma função, se ele existir, ele deve estar em cima de um ponto crítico. E o que são pontos críticos? São pontos onde a primeira derivada é zero. Então, para calcular um mínimo, esse mínimo deve estar em cima de um ponto crítico. Então, a primeira derivada é zero. O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que derivar a função. Então, o meu primeiro passo vai ser derivar a minha função área. Quando eu vou derivar a função área, o primeiro termo dela é um quociente, uma divisão. Vamos relembrar como é que se deriva um quociente? A função de cima a gente chama de U, a função de baixo a gente chama de V. Como é que se deriva um quociente? Deriva de cima, conserva de baixo, menos conserva de cima, deriva de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. Então, eu vou usar essa fórmula para derivar aquela fração ali. Então, deriva a função, deriva em cima. Em cima é uma constante. Qual que é a derivada constante? É zero. Vezes conserva de baixo, que é o x. Menos, agora, conserva a constante, né, a função de cima, menos 2.000 vezes. Deriva a função de baixo, a derivada de x é 1, sobre o denominador ao quadrado, né? Mais a derivada de x ao quadrado, que é 2x. Deixa eu dar uma contornadinha aqui. Mais 2x. Vamos dar uma arrumada nessa derivada? Zero vezes x é zero, né? Então, aqui em cima vai aparecer menos 2.000. Sobre x quadrado. E mais 2x aqui, né? E essa daqui
é a fórmula da minha primeira derivada. Depois, eu tenho que achar os pontos críticos, né? Eles é que são meus candidatos a máximo ou mínimo. Então, o próximo passo é calcular os pontos críticos. Pontos críticos são pontos onde a primeira derivada é zero. A primeira derivada é essa expressão aqui, olha, menos 2.000 sobre x ao quadrado mais 2x. Então, eu vou ter menos 2.000 sobre x ao quadrado mais 2x igual a zero, né? Vou pegar essa fração, passar para o segundo lado. Ela está com o sinal negativo, passa para o segundo lado, fica com o sinal positivo. Quando duas frações são iguais, a multiplicação cruzada tem que dar o mesmo resultado. Então, esse produto aqui, olha, 2x vezes x ao quadrado vai dar 2x à terceira, né? Agora vamos fazer esse outro produto aqui, olha. O denominador aqui é 1, né? 1 vezes 2.000 dá 2.000. Esse 2 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. E 2.000 dividido por 2 é 1.000. O x é a raiz cúbica de 1.000, então, né? Olha só. É claro que eu sei de cor a raiz cúbica de 1.000, né? Mas vamos ensinar vocês a usar a calculadora científica. Se vocês olharem aqui, ó, em cima do x à terceira, na calculadora científica, aqui, ó, x à terceira. Em cima dele, aqui em cima, ó, tem uma raiz cúbica. E para pegar essa função aqui, você tem que apertar essa teclinha Shift. Então, Shift, raiz cúbica. Opa, se não ligar a calculadora não aparece, né? Então, Shift, raiz cúbica. Tá vendo? Apareceu uma raiz cúbica na calculadora de 1.000. X, raiz cúbica de 1.000. Igual 10. Tá certo? Então, é só usar essa função que está em cima do x à terceira aqui, ó. Tem uma raiz cúbica aqui, aí você usa para calcular a raiz cúbica, tá certo? Então, aqui vai dar x igual a 10, né? Depois que você calcula o ponto crítico, qual que é o próximo passo? A gente tem que fazer agora, nós temos que classificar o ponto crítico.
Vamos lembrar como que a gente classifica o ponto crítico? Você tem que estudar o sinal da derivada antes e depois desse ponto. Então, eu vou pegar aqui o meu x, marcar o 10. E outra coisa importante é o seguinte, como o x é o lado de uma caixa, não existe lado negativo, né? Então, o meu x é sempre maior que zero. E vamos escrever isso daqui, ó. Foi uma coisa que eu esqueci de colocar no começo da questão, né? O meu x ele tem que ser sempre maior que zero. Então, eu vou marcar um zero aqui. Só vale daqui para frente, olha. E como é que eu classifico o ponto crítico mesmo? Vamos relembrar? Eu vou colocar aqui em cima o sinal da primeira derivada. Então, aqui em cima, nós vamos colocar o sinal da primeira derivada. Então, para saber o sinal antes do 10, o que eu faço? Eu pego um valor, por exemplo, x igual a 9, substituo aqui, olha, na primeira derivada e vejo se o resultado dá positivo ou negativo. Eu já vou fazer direto na calculadora, tá bem? Deixa eu pegar meus olhos, né, para não errar na conta. Então, eu estou pegando x igual a 9, que é o valor antes do 10. Estou jogando na primeira derivada para ver o sinal que ela tem. Então, vai ficar menos 2.000, menos 2.000, dividido por 81, tá certo? 9 ao quadrado é 81, dividido por 81, mais, né? 2 vezes 9, que é 18, mais 18, igual. Olha o resultado aqui, ó, menos 6,69. O valor não me interessa o sinal é negativo. Então, primeira derivada antes do 10 tem sinal negativo. E para saber o sinal depois do 10? Escolhe um número depois do 10, por exemplo, o 11, substitui na primeira derivada e vê o sinal que dá. Então, eu estou substituindo aqui na primeira derivada. Então, vai ficar menos 2.000 dividido por 11 ao quadrado, menos 2.000 dividido por 11 ao quadrado, mais... Bom, 2 vezes 11 é 22, né? Então, mais 22. Ok? Igual. Olha o resultado, 5,47. Deu um resultado positivo. O resultado aqui é positivo. Vamos lembrar as informações da primeira derivada? Primeira derivada negativa, função decresce, da esquerda para a direita. Primeira derivada positiva, a função cresce. Então, olha como é que é o gráfico dessa função. Primeira derivada negativa, função decresce. E depois do 10, a derivada positiva, a função cresce. Então, quer dizer que a minha função tem um desenho assim, ó. Antes do 10 ela decresce, depois do 10 ela cresce. Então, quer dizer que o x igual a 10 é um ponto de mínimo. E como antes do 10 ele só desce, depois do 10 ele só sobe, quer dizer que o 10 ele é o mínimo absoluto da função. Então, o x igual a 10 ele é um ponto
absoluto da função. E agora, eu posso concluir o meu exercício. O que o exercício está querendo? Ele está querendo as dimensões da caixa. As dimensões são as medidas dos lados, de tal modo que você tenha a menor área possível. Então, a dimensão x eu já achei, ela é 10. Então, agora vamos escrever as dimensões da caixa, né? Dimensões da caixa. O meu x eu já achei. Ele vale 10. E como o volume está em centímetros cúbicos, o x está em centímetros. Então, a medida do x é 10 centímetros. E a medida do y agora? Ué, olha essa formulinha aqui, ó. Lembra que eu falei que eu tinha que guardar ela, que eu ia usar ela depois? Então, o meu y é 500 sobre x ao quadrado, só que o x vale 10. Então, o meu y vai ser 500. Olha aqui, ó, 500 sobre x ao quadrado. O meu x vale 10, né? Então, 10 ao quadrado é 100. Então, eu peguei esse x igual a 10 e substituí nessa fórmula aqui para achar o valor do y. E daqui eu tenho que o y vai ser 5 centímetros. E com isso, a gente conclui esse exemplo 1, achando as dimensões da caixa mais econômica. Então, se alguém for fazer uma caixa de papelão, né, que tem que acomodar meio litro de qualquer coisa, né, e essa caixa tiver a base quadrada, as melhores medidas para fazer a caixa mais econômica é fazer os lados da base de 10 centímetros e a altura de 5 centímetros. Vai ser a caixa mais econômica que ele vai conseguir construir, onde ele vai gastar menos dinheiro para fazer a caixa, tá certo? Gente, espero que todos tenham entendido. Por essa aula é só. Grande abraço, turma, e tudo de bom.